Ok. Então, assim, a base da segurança clássica é a mesma para todos os cursos. A gente tem 3 disciplinas de segurança no curso. Segurança de redes, voltado para segurança de sistemas, né? Como é que eu crio um firewall, como é que eu configuro as regras, como é que eu instalo um detector de intrusão, como é que sistemas seguros, mais pessoal de rede. A gente tem uma disciplina de segurança mais voltada para o pessoal de SI, que está relacionada à segurança dos ativos, aos padrões de segurança e etc. E a gente tem segurança e auditoria. Vocês fizeram outra disciplina de segurança fora essa? Porque os 3 códigos são diferentes. Eu fiz auditoria. Tu fizeste auditoria com quem? Alberto. Ok. A base das 3, na teoria, o primeiro mês das 3 é igual, porque como nenhum é pré-requisito, a ideia é que você precisa da mesma base para entender o que são segurança, os processos básicos, os sistemas básicos, ok? Primeiro mês e meio, assim, o professor que passa as coisas rapidinho, é igual. Depois o resto da disciplina é voltado para cada especialidade. Então, o pessoal que já fez segurança vai ter que ver tudo de novo, paciência, ok? Paciência. Só para a gente lembrar, eu não vou repetir a mesma coisa, porque a gente gastou um tempão na aula passada para fazer isso. A gente começa com material de leitura, que é o livro do Installes, Criptografia e Segurança, que é a parte básica de segurança, que vai definir serviços, ativos, riscos, etc. Livrozinho do Installes. E eu tenho um material que eu vou até dar para vocês, que esse daqui eu montei mesmo roubando as coisas da internet, de pedaço por pedaço, na época que eu ministrava essa disciplina e a gente não tinha livro. Então é uma série de coisas de recortes da internet, isso daqui, né, com as devidas referências, claro, né? Devidas referências, ó. Esse daqui veio da Wikipedia e outros pedaços, mas o objetivo era não depender de livro, porque na época a gente não tinha, tá? Primeira vez que eu ministrei isso daqui, eu acho que foi em 2012, primeira vez, já de lá pra cá foram várias vezes. O pessoal que assistiu a aula passada, se tiver esquecido da rapeira, brincadeira, verdade, bora lá. Marmotas e autenticação. Quer que vocês lembrem, povo? Memória curta. Exato, definição perfeita. Exato. Então, o serviço de autenticação é um serviço que garante que a pessoa é quem diz que ela é, ou que o dado é de quem diz que ele é. Isso pode parecer óbvio, mas não é óbvio, porque os 6 serviços, se você não sabe a distinção real entre eles, é muito fácil confundi-los, ok? Então, a autenticação, ele garante que a pessoa é quem ela diz que é. Controle de acesso. Estou escutando. Garante que a pessoa pode acessar as aplicações que ela tem. Quase. O sistema de controle de acesso limita o acesso aos recursos. É uma barreira, ok? Então, controle de acesso é uma barreira de acesso, ok? Lembrando, confidencialidade. Daqui a pouco começa a misturar tudo na cabeça da gente. Tá cansado, né? Os dados não devem ser disponibilizados a quem não tem acesso. Parece isso, mas não é isso. Porque senão seria como se fosse controle de acesso. A pessoa não pode ter acesso aos dados. Hã? Não, tem nada a ver. Isso é uma questão de compreensão dos serviços. O que é que o serviço propõe? Confidencialidade não quer dizer limitação ao acesso. Por exemplo, tranquei essa gaveta, porque o que tem aqui dentro para mim é confidencial. São duas coisas diferentes, confidencialidade e controle de acesso. Qual foi o exemplo que eu dei?
Qual foi o exemplo que eu dei em sala de aula? Que eu escrevi nesse cantinho do quadro. Ou seja, traduza. Os dados só vão fazer sentido para aquela pessoa que é o receptor. Perfeito. Então, confidencialidade, mais do que uma questão de ter acesso aos dados, é que eles me sejam úteis, que eles façam sentido. Então, mesmo que não exista controle de acesso, qualquer pessoa pode chegar aqui, abrir essa gaveta e pegar esse papel e olhar. Se eu tenho um serviço de confidencialidade, diz que a pessoa, por exemplo, vai olhar e vai ser inútil para ela, ou ela não vai entender nada do que está aqui, ou isso daqui é irrelevante para ela. Ela tem o acesso, mas, por exemplo, se a gente tem um processo de criptografia, está tudo criptografado, ela tem acesso aos dados, porém ela não entende, não faz sentido para ela, ok? Então a informação, ela está de forma sigilosa, não apenas a informação, mas o serviço e todas as outras coisas, ok? É que nem o bebedouro, ok? Eu posso ter um sistema, se eu quisesse colocar um sistema de controle de acesso no bebedouro, como seria? Fazer um sistema de controle de acesso no bebedouro, seria o quê? Pode ser o que vocês inventarem, bora lá? Você não tem cabeça? Não. Mas, controle de acesso é uma barreira, é uma limitação. Como é que eu ia garantir essa barreira? Mas como? Como é que eu ia garantir? Ia ficar uma pessoa lá com uma faca e dizer assim, bora lá, bicho não bebe, se beber leva facada. Isso é controle de acesso? Eu não estou restringindo o acesso a recurso? Estou restringindo o acesso a recurso. Poderia ter, por exemplo, um leitor de digital que registra, que, por exemplo, boto lá, ele vê bicho, morra de sede, aí eu boto lá o dedo assim, veterano, beleza, aí começa a sair água. Isso é controle de acesso? Isso é controle de acesso. Restringe acesso aos recursos. Será que a gente consegue pensar em alguma coisa relacionada à confidencialidade aí na água? Será que a gente consegue pensar? De forma que a água não seja útil? Não tem controle de acesso, todo mundo pode acessar o bebedouro, mas... Entenda aí, eu vou falar uma coisa louca. Pode ser, pronto. A água sai, mas para a pessoa beber água, ela tem que filtrar a água. Então só quem tem o filtro pode beber a água. A água está lá para todo mundo, mas só quem pode beber é quem tem o filtro. Então a gente tem uma garantia de que só vai poder usufruir da água quem são os usuários legítimos da água. Todos os outros não vão poder usufruir da água, mesmo que não tenha controle de acesso. Percebe como é diferente uma coisa da outra? Ok? Tem que ficar importante pra gente. Integridade. Pensando na água, no bebedouro, o que seria uma garantia de integridade? Ou uma quebra de integridade, se vocês quiserem pensar assim? Seria a pessoa ir lá e filtrar. Porque a integridade, você pode pensar nela como um serviço que impede a corrupção, ok? A corrupção do serviço ou a corrupção da informação. Por exemplo, esse papel aqui, ele está com algum tipo de controle de acesso? Não. Qualquer pessoa pode chegar aqui e pegar meu papel, correto? Qualquer pessoa pode chegar aqui e rasgar meu papel? Pode. Então ele não tem nenhum controle de integridade. Ele pode danificar o recurso que é meu, ok? No caso da água, se alguém pudesse, eu nem sei se pode, a pessoa pode chegar lá, tirar a tampa, dá para envenenar a água para os outros não beberem, do jeito que está aqui atualmente? A tampa, aquela tampinha de cima sai? Parafusado, então a pessoa não consegue levantar a tampa, mas tem alguns lugares que eles colocam água com aqueles garrafões, né? Tira a tampa e bota o garrafão. Aqui é assim?
Então não tem garantia nenhuma, porque qualquer pessoa pode tirar a tampa quando os outros não estiverem olhando, não pode? Tem algum cadeado? Não. Então eu posso chegar lá, abrir e jogar kisuke dentro? Posso. Tem algum controle de integridade? Alguma garantia de integridade? Pouco nenhum, né? O cara tendo uma chave de fenda não tem mais integridade. Ok? Então... São coisas diferentes, mas quer dizer que em alguns desses casos tem alguma que engloba a outra, por exemplo, no sentido de... Eles são... tem que fazer uma autenticação. Eles estão em esferas diferentes. Porque você vai precisar de um mecanismo diferente para prover cada uma dessas coisas. Exemplo, para entrar no teu sistema você precisa de login e senha. Exemplo, o teu controle de acesso... A dúvida que ficou para mim foi, por exemplo, do controle de acesso que você tinha feito, que era da animação digital. Para mim, meio que ali também era meio uma autenticação que você estava fazendo. Só que eu posso ter um deles sem ter o outro, entendeu? Eu posso ter um sistema que me garanta várias coisas, mas eu posso ter um sistema que me provê uma sem prover as outras. A questão é assim, o meu sistema provê, por exemplo, a questão da digital. O meu sistema provê controle de acesso da digital? Provê autenticação? Só a digital prova que a pessoa é quem ela diz que é? Dá para copiar a digital? A coisa mais fácil do mundo é copiar a digital. Tanto que eles, em segurança, eles dizem que a digital é o login, não é a senha. Bota no YouTube lá, como copiar a digital, tu vê que é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? É realmente fácil. Por isso que ela tem um processo de limitação. Mas, por exemplo, como é que eu teria autenticação sem controle de acesso? Eu diria, só quem deve beber são os alunos do curso de engenharia de software. Todo mundo que botar o dedo lá vai sair água, mas só quem deve beber é o pessoal de engenharia de software. Se alguém beber sem estar autorizado, depois vai ser chamado a atenção. Eu tenho controle de acesso? Não, mas eu tenho um processo de autenticação para poder beber? Tem. Uma coisa não garante a outra. Ok? Quando a gente chegar nos outros casos, as coisas vão ficar mais óbvias. Por exemplo, essa questão dos mecanismos, a assinatura digital, o que é que ela garante? Ela garante retratabilidade, ela garante autenticidade, só que não garante confidencialidade, entendeu? Cada recurso vai garantir algumas coisas e não vai garantir outras coisas. Criptografia, ele pode garantir confidencialidade, dependendo do caso, ele pode garantir do uso, autenticação, mas ele não vai garantir disponibilidade, entendeu? Então, o que a gente chama aqui de recursos, dependendo da forma como se você prover aquilo dali, ele vai abarcar mais de uma coisa ou não, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um cabo, vamos imaginar assim, um cabo de rede normal, e eu mando uma mensagem: oi, meu amor, estou voltando para casa. Existe alguma garantia de que a pessoa não pode interceptar a mensagem, tirar ela da rede e reenviar de novo? Claro, se eu estiver no SSH, etc., tudo bem, mas pensando na segurança do cabo de rede, o cabo de rede provê isso? Não. Agora, quando você vai para uma fibra ótica ou para outro tipo de transmissão, é mais difícil, ele tem uma garantia maior de integridade pela própria forma como os dados são enviados, pelas checagens, etc, etc. No começo pode parecer um pouco abstrato, mas quanto mais a gente for vendo os casos em que ele é aplicado, mais vai ficar um pouco óbvio para a gente. A gente vai passar por aqui, tá certo? Disponibilidade é a questão de garantir que o devido usuário tem direito àquilo. Exemplo: sempre que vocês estão acessando a internet no campus. Por quê? Porque tem um bando de bocoió usando torrent quando não devia usar. A gente tem um problema de disponibilidade no campus. Porque não era para eles estarem usando torrent. Existe uma política aqui que não é para fazer isso dentro da universidade. Mas como não existe nenhuma barreira, nenhum controle de limitação do recurso, eles podem fazer isso.
E aí eles comem a banda e detonam a disponibilidade do serviço, que é o nosso acesso à internet. Por exemplo, se você configurar uma máquina para ficar fazendo milhares de requisições ao servidor, bem facinho de fazer isso. Você bota lá, ela vai fazer 1 bilhão de requisições pro CIPA, ou pro servidor que está instalado o CIPA. O CIPA cai e a gente tem um problema de disponibilidade. Quando você faz um contrato de qualquer recurso na internet, Dropbox ou qualquer desses recursos de rede ou portais, o recurso corporativo, ele sempre tem na parte lá que define o serviço, ele fala sobre autenticação, confidencialidade, integridade, isso faz parte, tem que fazer parte das políticas. E uma das coisas que faz parte das políticas é a disponibilidade. Eu não sei se vocês viram, mas assim, plano Mopaia não tem garantia de disponibilidade. Plano Professional, a gente garante 99,9. Plano Premium garante disponibilidade de 99,99. Nunca viram não isso? Nunca viram não? Quando você vai contratar os serviços ou pagar, então tem lá a garantia de tempo que ele garante que o serviço vai estar. Por quê? De que adianta você pagar por um serviço que só vai estar funcionando de segunda a quinta? Você não está pagando? Então, se você está pagando, se você está contratando, se você está consumindo, você também está consumindo a disponibilidade. Ok? Não é apenas lembrando que a gente está pulando algumas coisas porque a maior parte de vocês faltou. Mas quando a gente fala de segurança, a gente fala só apenas de pessoas malvadas tentando acessar o sistema. Quem estava aqui? Quem estava aqui? O que é segurança? Estou segurando o quê? Bora, mano. Então, vou tirar 3 pontos de ti na final. Não era só tu que estava aqui não, quem mais? Tu também estava, né? Primeira aula, então bora, você repetir também. Quando a gente fala em segurança, a gente está pensando em quê? Não apenas dados, mas também dados. Dados, o que mais? Começa com S de serviços. Muito bem! Dados, serviços. Máquinas físicas, talvez. A sala. As senhas. No fundo, segurança ela está relacionada a ativos. Ativos é o que dá valor à tua empresa. Ok? Ativos é o que dá valor à tua empresa. Tudo que dá valor à tua empresa tem que ser protegido. Tudo, ok? Por exemplo, se por acaso chover tanto que o açude estourar e inundar o UFC. Tomara que isso nunca aconteça. Mas se isso acontecer, na teoria, é para existir na universidade uma coisinha chamada plano de contingência. Que diabo é que a gente vai fazer se por acaso a UFC pegar fogo ou for inundada? E aí, acabou tudo? Não tem mais aula, não tem mais nada, fechou a universidade. Entendeu? Então, dentro da política de segurança, a gente protege o que é ativo, ou seja, o que gera valor. A própria imagem da empresa é um ativo. Ok? Então, na segurança da informação, a gente pensa na informação como um todo. Ou seja, se por acaso faltar a internet no restaurante, quer dizer que o restaurante deixa de funcionar porque o restaurante depende da internet? É assim? Bom, acabou a internet, ninguém vende mais, ninguém come mais nada hoje. O pessoal, estou dizendo que a cozinha vai parar porque não tem mais como processar os pedidos de vocês. Não é para ser assim. Dentro da ideia de segurança, dentro da política de segurança, tem uma coisa que a gente chama de plano de contingência. Ou seja, se faltar energia, a gente volta para o papel. Anota tudo no papel, quando a energia voltar ou quando a internet voltar, a gente lança manualmente. Ok? Então, segurança é um processo bem mais amplo do que pensar que eu estou protegendo apenas a minha informação de uma pessoa maldosa, mas eu estou protegendo os meus ativos de qualquer coisa que possa vir a danificá-las. Uma enchente, uma falha elétrica, um ex-funcionário com raiva da gente. Ok? Então, por exemplo, uma coisa interessante. No banco, a pessoa vai ser demitida do banco. Sabe qual é o único dia que o banco demite? Não. Sexta-feira à tarde. Só chamada, sexta-feira à tarde para conversar.
justamente para não ter tempo dela pensar num plano maléfico, do tipo assim, ó. É do tipo, literalmente, pegue suas coisas e não volte mais. Entendeu? Porque sexta-feira à tarde, pegue suas coisas e não volte mais. E aí durante o final de semana ela perde todos os acessos. Para evitar dela chegar lá, vou imprimir aqui a minha lista de clientes especiais, vou ligar para cada um deles e dizer que... Política de segurança. Ok? Então, quando você pensa em segurança da informação, você pensa, o que é a minha empresa? Basicamente, a minha empresa é não apenas informação no sentido daquela coisa que passa pelos cabos, mas o próprio HD é minha informação. Se roubarem meu HD com todos os meus dados, estão roubando uma coisa valiosíssima da minha empresa. Então tem que ter garantia de segurança física. Aí eles chegam aqui na UFC, tem quantos vigias aqui na UFC? Só 2, um aqui e ali. Aí a pessoa entra, passa pela janela, vai lá no servidor ali, pega os HDs e aí leva para casa para descriptografar. Nem criptografado deve estar. Leva para casa e tem os dados da gente, das provas, etc, de tudo. Só... Não sei. Mas a questão é, aquilo é relevante para a tua empresa, aquilo é um ativo, aquilo é um valor, então precisa-se de uma política para defender aquilo, ok? Pensando em segurança de uma forma mais geral. Ou seja, segurança é a garantia de que ninguém vai danificar o meu negócio, pensando naquela forma na ampla, né? E aí existe toda aquele segurança no trabalho, né? Que fala das práticas e tudo mais. Quando vocês chegam no laboratório, nunca viram aquele quadro de segurança, não? Que determina o que tem risco físico, o que tem risco de contaminação. Nunca viram, não? Qualquer laboratório que vocês vão fazer um exame. Existe aquele curso só de segurança no trabalho, que define práticas, etc. Então, segurança pensando no macro, não apenas segurança de informação, a garantia de que os contratempos, sejam pessoas, acidentes, eventualidades, enchentes, aviões explodindo prédios, não vão destruir o meu ativo. É aquela brincadeira, né? No dia das Torres Gêmeas, as empresas deixaram de existir. Várias empresas deixaram de existir, porque o cara veio com um avião e derrubou uma torre. Aí o cara fez, ufa, ainda bem que eu tinha um backup na outra torre. Entendeu? Pronto. A empresa some, porque some as informações, some os dados, some os clientes, some tudo. Se não tem mais isso, não tem mais empresa. Existe empresa? Não existe empresa. Você não sabe mais o que aconteceu, você não tem histórico, não tem empresa. Ok? Então, disponibilidade, garantia de que a informação está disponível. A informação, o recurso, o ativo, qualquer coisa, ele precisa estar disponível para o destinatário correto. E retratabilidade garante que, se eu me comprometi, eu não posso dizer que não me comprometi. Ok? Isso de forma bem global. Então, por exemplo, eu assinei o papel. Não assinei nada. Não assinei nada. Assinei até com a canhota, para o pessoal não perceber que eu assinei. A questão é que mesmo que você tenha assinado com a mão esquerda, a ciência da assinatura vai garantir que vão conseguir provar que você é você. E retratabilidade. Mesmo que você tenha tentado errar a sua letra, a ciência que estuda a assinatura vai conseguir provar que você é você. Por isso que a assinatura é uma coisa válida que funciona até hoje. Porque a assinatura ela entra dentro de um campo psicológico que não está ligado ao consciente. Mesmo que você conscientemente tente avacalhar a própria assinatura, você não vai conseguir. Legal, né? Por isso que a assinatura é uma coisa que até hoje as pessoas usam. Por que é que eu sei isso? Porque minha mãe trabalhou 30 anos no banco e ela tinha que fazer os cursos de treinamento para detectar a assinatura. E tinha todos os cursos lá também para eu fazer, eu achava super legal. Okay? Então por isso que as pessoas até hoje assinam, porque existe uma ciência por trás da ideia da assinatura. Ok, let it go. Então assim, eu vou pular algumas coisas porque já vi na primeira aula. Aqui são mecanismos que garantem alguns dos serviços
ok? Mecanismo de certificação, controle de acessos, protocolos, assinatura digital, criptografia. A gente usa isso daqui como os mecanismos de tecnologia da informação para garantir que os serviços sejam cumpridos. Ok. Para a gente entender a diferença entre os termos, certo? A gente ainda está dentro da parte teórica. Vou ver se vocês entendem aí, só de ler. Ok. Tenta criar uma frase que envolva risco. Vamos lá, só entendendo. O que é isso daqui? Isso daqui define o que essas palavras significam no conceito de segurança da informação. Ok? Vamos lá. Criando uma palavra que envolva risco. Perfeito. Então o risco implica numa probabilidade, numa chance. Ok? Uma palavra envolvendo vulnerabilidade. Tudo bem, então vai estar fazendo um relatório. Você está fazendo um relatório, você vai usar a palavra vulnerabilidade. Onde é que ela apareceria, por exemplo? Aqui está correto. A universidade está com o risco de 15% de chegar um aluno à noite e conseguir entrar sem ser aluno e roubar os outros. Ok? Tudo bem? 100% da verdade, né? Qualquer pessoa pode entrar aqui sem comprovação. Então existe 100% de risco de que alguém entre e sem se identificar e roube os outros, né? Vulnerabilidade. Pode usar como exemplo, sei lá. Como exemplo, cria uma frase qualquer. Por exemplo, da faculdade não ter nenhum mecanismo, sei lá, nesse exemplo, não segurança que me dê uma certa garantia que alguma coisa possa dar. Tudo bem, cria a frase. Vamos lá. Fazendo o teu relatório das vulnerabilidades que você encontrou. Encontrei a seguinte vulnerabilidade. Passou a bola. Encontrei a vulnerabilidade de SQL Inject. Encontrei a vulnerabilidade que nas salas existem pontos de acesso físico que levam direto para a rede dos professores. Então qualquer pessoa que botar um cabo de rede aqui vai estar dentro da rede dos professores, mesmo sem ter a senha dos access points dos professores. Ok? Ameaça. True. O aluno ameaçou invadir o sistema? Não apenas no sentido de a pessoa disse que tem uma ameaça, mas encontramos a seguinte ameaça. Um aluno qualquer pode chegar, sentar, enfiar o cabo de rede e acessar a rede dos professores. Ok? Porque um aluno pode burlar ou violar o sistema de acesso que existe, ok? E ataque mesmo só acontece quando a pessoa chega e enfia o cabo de rede e tem acesso aos recursos, ok? Mas isso também seria uma falha ou fraqueza? Então vamos lá. O risco. Vamos lá. Uma ameaça, ela está relacionada a uma vulnerabilidade, ok? Então pode existir uma vulnerabilidade sem uma ameaça, tipo uma vulnerabilidade sem uma ameaça. A gente tem a vulnerabilidade de que as paredes podem ser quebradas se por acaso alienígenas aparecerem e destruírem a parede,
Mas graças a Deus não existem alienígenas, então não existe nenhuma ameaça. Eu sei que eu consigo pensar em uma coisa melhor, pera. É porque nem sempre uma ameaça está ligada a uma vulnerabilidade. Mas, por exemplo, eu sei que tem uma falha, mas ainda não existe nenhum exploit que explore essa falha. Mas se por acaso existir, aí ele se torna uma ameaça. Ok? Por exemplo... Certo. Se existe alguém interessado, disposto e com poder de explorar essa vulnerabilidade, então se torna uma ameaça. Mas se existe uma ameaça, mas não existe ninguém interessado nem com poder de explorar essa vulnerabilidade, se existe uma vulnerabilidade, mas não existe ninguém interessado ou com poder de explorar essa vulnerabilidade, então não existe ameaça. Por exemplo, a gente não tem impedimento nenhum para que a pessoa suba aquela escadinha ali, né? Suba aquela escadinha que leva até lá em cima. Então a gente tem uma vulnerabilidade. Se alguém quiser subir e se jogar dali de cima, pode morrer. Mas eu tenho uma ameaça? Não, eu não consigo imaginar uma pessoa que queira subir para se jogar na grama, né? Ainda por cima. Ou seja, existe uma vulnerabilidade, mas não existe uma ameaça. Não faz sentido tentar proteger isso daí. Ok? Qual é o risco, a chance e a probabilidade de que alguém se jogue dali de cima? Provavelmente nula. Qual é o dano de se alguém se jogar? Existe um dano real, mas nem é tão alto assim. Então, no fundo de segurança é aquela questão de qual é a chance, o risco de uma coisa acontecer. Lembra que é a probabilidade. O risco de uma coisa acontecer é a probabilidade dela acontecer, versus o estrago que ela causa. Se eu tenho uma coisa que tem um grande risco e um grande estrago, eu tenho que proteger. Se é uma coisa que tem um risco pequeno e um estrago pequeno, definitivamente não tenho que proteger. Mas se eu tenho um risco pequeno, mas um grande estrago, um risco grande e um pequeno estrago, aí eu tenho que pensar como é que eu vou evitar isso, como é que eu vou tratar isso. Ok. De bem, duplos binários, vou fazer mais isso não, que a gente já fez. Ok. Tipos de ataques, temos ataques ativos e ataques passivos. Diferença do ataque ativo para o ataque passivo, fica óbvio só lendo? Exemplo então. Ataque ativo. O cara invade um site e fica tudo nele. Pode sua mensagem no terrorista, tá? Vai, nota assim, no meu site. Ok? Só que se ele só acessar para roubar as senhas, então é um ataque passivo. Ok? Se ele acessar para indisponibilizar o acesso, ou apagar as senhas, ou adulterar o site, a gente tem um ataque ativo. Um grampo telefônico é de que tipo? Passivo. Mas se por acaso eu pego aquela informação e ligo me fazendo passar pela pessoa, ativo. Muito fácil, né? Isso daqui, o primeiro é o quê? Ativo, né? Se a gente fosse pensar que o pobrezinho rasgou o papel para poder olhar, então isso daqui também seria ativo. Ok? Então isso aqui foi praticamente a aula 1. Só lembrar desse daqui. Aqui a papo. Algumas coisas que a gente foi falando, né? Ativos, hardware, ativo, organização, ameaças, vulnerabilidades, tudo que a gente falou aqui. Tudo bem. Vamos para a parte divertida, vamos? Bom que a gente já tem trabalho para semana que vem. Eu dou a matéria assim, voado, ligeiro bala, viu? Pra gente começar a fazer a parte divertida. Então a gente já terminou assim a primeira semana. Vamos entrar na parte divertida, que dá pra gente começar a fazer alguns códigos, mesmo assim só para aquecer, que é o processo de criptografia, ok? No processo de criptografia a gente tem o óbvio, né? Que é o processo de esconder. Vocês acham que esse algoritmo criptográfico é bom ou ruim? O que é que tem aqui debaixo desse lençol? Não?
Não, Oxo. Eu tô brincando. É e não é. Porque as pernas são de elefante, a tromba é de elefante, mas os olhos não são de elefante. Né? Não existem elefantes com esse olhar, né? Então pode ser um robô elefante, né? Ou pode ser uma pessoa um cavalo de Troia, né? Onde tem os olhinhos. Mas assim, vocês veem que os olhos não são de elefante, né? Ok? Então assim, provavelmente não é um elefante de verdade. Pode até ser um elefante de mentira, um elefante empalhado, um elefante de cera, mas com certeza isso daí não pode ser um elefante de verdade. Ok? Mas parece. Ok? Dentro do processo de criptografia, a gente pode garantir vários serviços, como por exemplo, confidencialidade, óbvio, né? O mais simples de todos. A pessoa não consegue compreender a mensagem se ela não for destinatária. A gente tem o processo de integridade, ou seja, ela não pode adulterar a mensagem sem que o destinatário perceba. Depois a gente vai conseguir entender isso, mas na criptografia você pode garantir que se ela adulterar a mensagem, por exemplo, o código de verificação ela não é capaz de fazer compatível. Entendeu? Então, se ela alterar aqui, vão saber que ela alterou. Por exemplo, uma coisa simples. Vocês já baixaram alguma coisa na internet que era tipo um CD ou um DVD? Uma coisa assim grande? Nunca viram um númerozinho lá que ele coloca para você comparar? Hash, SHA. Quando você baixa uma ISO qualquer, ele tem Ubuntu 16.04 hash. Cadê? Cage? Pronto, aí você tem aqui o SHA e o MD5. Isso daqui são dois protocolozinhos, dois algoritmos para você testar a integridade dos dados. Ok? Então, cadê o número? Tá aqui, ó. Cadê? Pronto, é esse daqui. Esse daqui é um número. Se alguém te der uma mensagem, se alguém pegar a cópia do CD, tá aqui o Ubuntu 16.04, instala. Só que ele foi lá e adulterou o código para ter, por exemplo, um espião dentro do sistema. Quando a pessoa chegar lá e rodar, por exemplo, imagina MD5 SAM, faz de conta que isso daqui é o CD do Ubuntu. Esse código aqui não vai bater com o código oficial. Ok? E o que a gente chama assim é computacionalmente inviável o atacante conseguir gerar um outro CD que tem o mesmo código. Ele não vai conseguir. Computacionalmente falando, é inviável. Talvez ele consiga com... tipo assim, se ele tiver todos os computadores da Amazon juntos, talvez ele consiga em um ano. Entendeu? Então é isso que a gente diz de computacionalmente inviável. Então isso daqui, esse serviço de criptografia garante pra gente o quê? Integridade. Como a gente tem o site, desde que o site não tenha sido hackeado, como eu sei que esse daqui é o site do Ubuntu, se eu puder confiar nesse site, ele também me garante autenticação. Porque eu sei que, assim, se eu tenho alguma garantia de que aquele é realmente o site do Ubuntu e que ninguém colocou lá, plantou outra informação, então eu tenho autenticação. Agora a pessoa, se tiver hackeado o site do Ubuntu ou se tiver hackeado o meu DNS para me direcionar para um outro site, aí eu não tenho autenticação, porque ele pode ter mudado o CD e hackeado o meu outro o acesso para eu verificar os números e os números darem iguais. E retratabilidade de forma que, se por exemplo uma assinatura digital ou algo do tipo, o Ubuntu não teria como negar. O CD deve ter algo dessa forma.
negar que foi ele que fez aquele CD, se tiver assinatura digital dentro do CD. Então, a criptografia ela é capaz de garantir essas 4 coisas. O que é que falta aqui dentro? Dos 6 que a gente viu. Controle de acesso, o que mais? E disponibilidade. Ok? Então, let it go, Shift F5. Ok? Só por diversão, porque é realmente muito divertido fazer isso daqui, a gente vai ver alguns tipos de cifras para a gente poder brincar e poder fazer código. Então a gente começa naquelas mais primitivas de todas, para a gente entender o que é o processo de cifragem, antes de entrar nas cifras atuais, ok? Então a gente tem a cifra mais bobinha de todas, a mais antiga, historicamente falando, que era minha mulher. Não era minha mulher me ligando. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ela dizer que eu estou em aula. Oi, Flor, eu tô em aula, eu saio 9h30. Tchau. Ok, então a cifra era muito simples. Eu pegava a palavra e eu deslocava os caracteres 3. Vocês nunca fizeram cifra não? Quando queriam escrever em casa, no quadro, alguma coisa que ninguém quisesse saber? Então vocês criavam uma lógica do tipo, eu vou escrever de trás para frente, ou eu vou deslocar todos os caracteres uma unidade para frente de forma rotacional. Então no caso o Z viraria o quê? Z, A, B, C. Porque o A pula A, B, C, D. Ok? Então a gente chama de uma substituição simples monoalfabética de deslocamento. Ok? Vamos lá. Vocês conseguem fazer isso daí? Deslocamento 3, qual é a palavra que tem aí? Nem eu sei, faz tanto tempo que eu fiz isso. Querem que eu vá tomar uma água? Eu sei que uma hora dessa eu não consigo mais pensar, não. Bora, meu povo. Vocês conseguem. Eu sei que só sei o alfabeto indo pra frente. Se eu tiver que voltar, já não funciona. Bora lá, vou ajudar. Quando eu voltar é para estar pronto, viu? Vou falar com minha mulher, quando eu voltar eu quero saber resolver. Pode usar papel, viu? Vou botar o papel para funcionar.
Ele ficou doido. Eu não consegui medir o meio doido. Caramba, isso é da época que eu usava PowerPoint, faz tempo, viu? Faz tempo, já fazem uns 4 anos que eu não faço um slide. Vamos aqui para uma que é bem interessante, tá certo? Essa daqui é assim, ó. Ok? Tá todo meio, né? Isso daqui é um quadro de substituição, ok? Então você tinha a palavra-chave, a palavra-chave no caso aqui é Tancredo, ok? Tancredo. A palavra-chave se repete o quanto for necessário até cobrir o texto todo, ok? Qual é o texto que a gente quer cifrar? Piedade, professor, não tem espaço não, tá certo? Então eu vou explicar como funciona, calma. O que importa é que eu tenho uma palavra que é a minha senha, a minha chave, e eu tenho o texto que eu quero cifrar, ok? Então, como é que a gente vai fazer? Dada a chave e o texto, eu vou repetir a chave várias vezes até conseguir cobrir o texto todo. E aí eu começo no meu processo de cifragem, ok? Então, a primeira letra, P. Ups. Ok? Primeira letra da cifra. P. Qual é o resultado? I. Então o resultado é I. Ok? Então aqui eu teria I. Eu nem sei se eu fiz, faz tudo que eu não faço aqui. Fiz não. Ok? Então I. Qual é o próximo? Eu quero I. Cadê o I? I. Qual é a palavra que eu quero? A. Então qual é o resultado? I. Texto cifrado? I. Qual é a terceira coisa que eu quero cifrar? O E. Qual é a senha? Em. Então é com N da R. E aí eu vou assim. Letra que eu quero cifrar, pego daqui. Cifra, pego daqui. A interseção dos dois é o texto cifrado. Então, se você tem o texto cifrado e tem a senha, como é que você desfaz? Faz de conta que a tua senha é P e o resultado cifrado é J. Como é que você faz? Tua senha é o quê que eu disse? P. E a tua letra cifrada ficou o quê? Então qual é? Ok? Entendeu qual é o processo? Para fazer cifragem, texto plano, é o que a gente chama, né? Texto plano e senha. Resultado cifrado. Para decifrar senha, resultado cifrado, volta para o texto plano. Okay? Só que mesmo assim era muito complicado, né? Mas funcionava para pequenas instâncias. Qual é o problema disso daqui? Tá certo? O problema disso daqui é que isso daqui cai na análise de frequência. Todas as línguas, ok? Elas têm, todas as linguagens humanas, elas têm um processo de composição que segue um bocado de regras. Por exemplo, com qual frequência surgem as vogais, com qual frequência vogais e consoantes estão intercaladas, como é que aparecem os dígrafos na linguagem, CH, NH, etc. Então, se você tem um texto cifrado baseado nessas regras da linguagem, se você sabe a linguagem e tem o texto cifrado, você consegue descobrir sem muita dor de cabeça o padrão. Por exemplo, no português a gente segue essa distribuição aqui.
Em português a gente segue essa distribuição. O A é o que aparece mais, depois o E, depois o O, depois começam algumas coisas. Por incrível que pareça, ó, cadê o I? Ah, o I está bem aqui, né? Tem coisas que praticamente nunca aparecem, W, Y e K. E consoantes que aparecem muito, né? S, T, R. Então, baseado nisso daqui, como as chaves se repetem, tá vendo que a chave ela se repete várias vezes? A chavezinha. Como a chave se repete várias vezes, você vai acabar gerando padrões que um software consegue descobrir. O que um criptoanalista, uma pessoa mesmo com prática, consegue descobrir. Já assistiram aquele Mente Brilhante? Com o... Hã? Exato, já assistiram Mente Brilhante, né? Que é tipo o gladiador, que é o Russell Crowe, né? O gladiador, que não é o mesmo cara do Mente Brilhante. Que ele é tipo um matemático que é pirado, que começa a imaginar as coisas. Pronto, ele era um criptoanalista, ok? O trabalho dele era encontrar padrões dentro de códigos criptográficos, ok? E vários outros, porque naquela época você não tinha computadores, então as máquinas de criptografar seguiam uma lógica como as que a gente está vendo aqui, né? Bem mais complexo, que envolve uma série de mecanismos que a gente ainda vai ver, mas seguiam uma lógica, ok? Então essas senhas de substituição simples, elas são facilmente quebradas por um motivo, porque a chave se repete. Professor, se eu tivesse uma chave que fosse do tamanho do meu texto, era possível quebrar essa criptografia? O que é que vocês acham? Sim ou não? Uma chave do tamanho do meu texto. Temos um voto para dizendo que é possível. Quem acha que é possível mais? É uma chavinha para mudar as palavras, não sei se fosse uma palavras. Uma chave, por exemplo, nesse caso aqui, ó, tá vendo aqui? Uma chave do mesmo tamanho do texto. É porque aqui você tem a palavra Tancredo se repetindo, né? Mas se o texto que eu quero enviar tem 50 letras e a chave que eu não vou, e a minha chave também tem 50 letras, é possível quebrar essa criptografia? O que vocês acham? Quem vota que é possível? Levante a mão. 1, 2, 3. Quem vota que é possível, mas é muito, muito, muito difícil? Quem disse que é impossível? Abstenções? Votos nulos, em branco? Em algum lugar da internet que até agora toda criptografia é possível de ser quebrada, só que tem um tempo, né, de uma para outra. É impossível. É impossível? Impossível. É impossível. Se você tem uma chave do tamanho do texto, é impossível. Mesmo sendo pequeno? O quê? Mesmo sendo texto pequeno e a chave. Pensa como é simples de entender isso. Vou combinar contigo. Cheguei pra ti. Não é combinação, Não. Porque a minha chave não é do tamanho do meu texto, então não tem repetição, não tem padrões. Agora é inviável no sentido de que uma chave no tamanho do texto seria uma chave gigante. Ok? Mas, por exemplo, faz de conta que eu cheguei para ti e diz: olha, nesse pendrive aqui tem a nossa chave, ela é 500 MB. Quanto é que eu vou poder transmitir de informação para ele utilizando essa chave? 500 MB também. A chave não é 500 MB? Quanto é que de informação que eu posso transmitir? 500 MB. Por exemplo. Eu não tenho aqui, mas por exemplo, só para vocês verem se vocês conseguem sacar o que eu estou dizendo. O nome dessa criptografia tá
a gente chama de one time pad, certo? Por exemplo, A, X, B, U. O que eu criptografei com uma senha. O que é que foi isso daí? Pode ser qualquer coisa. Eu posso, por exemplo, escolher uma chave que gere vaca, aí mula, pode. Vaso, pode, porque a combinação que eu escolher vai sair um outro resultado. Como é uma chave, uma letra por informação, eu posso colocar qualquer coisa ali. Por isso que é inquebrável. O nome disso é time pad. Chave de única utilização. Só que isso é inviável. O processo eu tenho uma chave de um tamanho significativo, pequeno de preferência, que eu possa cifrar muitas coisas com ela. Porque imagina se tu quer fazer uma comunicação de sei lá, 10 MB, tu tem que ter uma chave de 10 MB, isso não existe. Ok? Tudo bem? Eu não lembro o que é isso não. Se eu for ler de novo eu lembro. Essa daqui é a mais legal e essa é a que vocês vão implementar. Ok? Já tem o trabalho de código da semana que vem. Certo? Essa é a mais divertida de todas. Ok? Porque essa daqui era muito complicada de as pessoas utilizarem no campo e eu ainda tinha um padrão de 1 para 1. Uma letra de cifra, uma letra cifrada. Isso daqui era muito fácil de descobrir. Aí eles criaram que eles chamam de Playfair, né? Playfair, que é essa cifra que trabalha com grupos e ela é muito legal de fazer e aí é muito legal de implementar. Vocês que são bons aí de programação, e é o que a gente vai tentar fazer para a semana que vem. Ok? Como é que funciona? Funciona em uma série de regrinhas, tá certo? A primeira é que eu vou ter uma palavra que é a senha. Vamos pensar numa senha, um programa que tu assistiu hoje, alguma coisa que tu viu hoje na televisão. Jornal hoje. Então qual é a nossa senha? Jornal hoje, ok? A gente vai colocar isso daqui numa tabela de 5 por 5. Quantas letras nós temos no alfabeto? 26. Então a gente vai ter que ignorar uma letra. A letra que a gente vai ignorar é o W. Então não existe W, ok? Apaga o W. Ok. Eu não lembro se o padrão é esse, mas tem W aqui? Aqui, né? O que foi que ele apagou? É o J? Tem J? Não tem J, né? Então ele apagou o J. Ele fez o J e o I seria a mesma coisa. Não tem o J aqui. Tudo bem. Não importa as regrinhas não. Vamos fazer com o que eu lembro, tá certo? Então a gente começa a escrever preenchendo os 5, ó. Sem repetição. J-O-R-N-A. Alguma repetição? Não. Jornal. Vou preencher 5 por 5, ok? Depois, H já apareceu? Não. H, O já apareceu? Então não coloco. Qual o próximo? J e depois? O J já apareceu, então não coloco mais e depois agora eu começo a preencher com o resto do alfabeto que eu não usei ainda. Eu já usei B, não, B, depois C, depois D, depois F, G, H já foi, I, J já foi, K, depois L já foi, M, N já foi, O já foi, P, Q, R já foi, S, T, U, V, não tem o W, né, que a gente excluiu,
x, y, z. Tá aqui a nossa chave. Ok? Tudo bem? Agora eu pego o texto que eu quero cifrar. Eu quero cifrar o seguinte texto. A feijoada tava massa. Hoje tem feijoada ou é amanhã? Amanhã. A feijoada vai tá massa. Ok? Como é a brincadeira? A brincadeira é uma cifragem de grupos, 2 a 2. Então a gente tira o espaço, ok? Tirou o espaço e começa a separar os caras 2 a 2. Eu tô no meio, né? Deixa eu vir mais pra cá. Começa a separar eles 2 a 2 para não ter, desde que não tenha repetição. AF não repete, EI não repete, JO não repete, AD não repete, AV não, AI, TA, MA, opa, SS não pode. Aí tem alguma regrinha que eu não lembro como é. Se por acaso aparecer um W na palavra, eu troco por V. Se repetir, se eu tiver repetição, eu coloco um X. Então, como aqui eu estou repetindo, eu vou colocar um X para não repetir. SA. Se por acaso tivesse terminado ímpar, eu também botava um X. Então, nosso amigo X entra em 2 casos. Quais são? Pode ter o SS? Não. Então, eu coloco o X. Se tivesse ímpar, eu colocava o X também. O Z? Tipo assim, se acabar com o X, eu boto o Z. Ok? Bora nós. Agora a gente pega isso daqui e procura eles na cifra. Por exemplo, onde é que está o A? Está aqui, né? E cadê o F? Está aqui? Tá vendo? A e F. A gente faz isso, ó. A, F vira OK. Tá vendo aqui o quadradinho? O A vira o quê? O. E o F vira K. Se fosse JI, seria o quê? J vira N e o I vira D. Assim, ó. Ok? Se fosse OS, quem é o primeiro? O O virava o quê? N e o S, P. Se eles tiverem linhas de coluna diferentes, fica assim. Ok? O último, se fosse PL, o P vira o quê? Primeiro é P. O P vira M, P é primeiro, então o P vira M e o L vira H. Então, independente de onde estiver, por exemplo, se for Z, S, Z primeiro, Z vai virar o quê? Z vira Y e o S vira T. Ok? Se ele está aparecendo a mesma linha aí. A primeira regra é, se eles estiverem em locais diferentes, em coluna diferente, eu faço quadradinho. Se eles estiverem na mesma linha, eu desço. Por exemplo, EG, EG, E vira o quê? E o G vira OP, OP, HV. Você lembra qual é o primeiro? O vira H e o P vira V. QX. Dá a volta, tá? Q vira X e o X vira E. Exato.
Se for ZA. ZA. Então, o primeiro que vai analisar é o Z. ZA. Z vira A e o A vira C. Bom? E a última é a mesma linha. Se é a mesma linha, a gente vai para a direita. Então, DG. D vira E e G vira I. BH. B vira C e o H vira E. KL. DC. Então, processo esse aqui de baixo. Papai. Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem aula amanhã, mas vou trabalho. Playfair. É. Isso daí vai dar um trabalho do cão, mas é divertido. É bom para lembrar de FUP, né? Vai ser muito divertido, né? Lidar com os textos, quebrar 2 a 2, fazer o processo de substituição. Se vocês quiserem, vocês podem até fazer dupla. Tipo assim, dividir em pedaços. Ei, faz o seguinte, tu pega o texto e monta um quadro. Eu pego o texto e quebro nas duplas, entendeu? Eu pego, por exemplo, as duplas e faço a regra de cifrar do quadro. Então você vai fazer isso aí na próxima aula amanhã? Não, amanhã não dá não. Nem que vocês quisessem, vocês traziam amanhã. Porque tipo, eu tenho um estágio amanhã. Não, é tipo para a semana que vem ou para 2 semanas. Entendeu? Só que se eu pedir para 2 semanas, aí vocês só vão começar na semana que vem. Entendeu? Então, por isso que eu peço para a semana que vem, porque dado o esforço, eu posso fazer e posso estender. Mas é legal, pelo menos para lembrar da época de FUP. Então vocês podem ficar em dupla e dividir, fazer os protótipos das funções e quebrar a cabeça na implementação. Ok? Então, meu povo, bom trabalho, nós nos vemos amanhã. Hã? Sim. Vou pegar isso daqui e colocar no Moodle já.